Rádio Inverso. A vida tem muitos sentidos. Penso que infelizmente o ser humano não está pronto para pensar fora da caixa. Nossa geração existe uma quantidade maior de pessoas prontas, mas talvez sem as religiões o ser humano já tivesse se destruído, o mundo segue leis, as regras, as pessoas precisam de um norte. Eu mesmo tenho saído da caixa em vários assuntos, mas o meu catolicismo é enraizado em mim. Quando saí dessa caixa, quase enlouqueci. Existem pessoas que é nítido, se convencermos a ser livre em pensamento, a pessoa se enlouquecerá com depressão, pânico, etc. Me parece que quanto mais as pessoas pensam por si, mais se entristecem. Veja os países mais educados, são os mais suicidas e etc. O que pensa disso? Nosso querido Thales de Guaratinguetá. Em relação ao que você disse, é o seguinte, Thales, em primeiro lugar, eu concordo contigo que a gente não pode, nenhum de nós consegue pensar fora da caixa. Todos nós estamos em alguma caixa. Todos nós. O que nos difere é a caixa onde estamos. Em alguns momentos, eu posso me sentir muito à vontade numa caixa pequena. E se eu me sentir muito à vontade numa caixa pequena, eu devo ficar nela. Se eu me mudar dessa caixa pequena para uma caixa maior, me sentirei na caixa maior, como você descreve, deprimido, isolado, mal. Eu estava acostumado com aquele cubículo onde eu morava. Se é assim, não acho que é necessário mudar. E não é uma obrigação. Isso vira um peso quando diz, não, você tem que evoluir. Não necessariamente. Tem gente que está muito feliz vivendo onde está. Até essa semana eu estava dizendo, eu conheço umas pessoas, até na minha família, que são bastante religiosas, né? Frequentam igrejas e tal, e que eu não tenho nada a interferir. Eu jamais vou chegar para uma dessas pessoas dizendo, você não deve frequentar a igreja, porque isso, não, elas estão bem, tem ali os seus limites, na minha opinião, de percepção e tal, mas conseguem expressar no cotidiano o amor que são. Tá bom, não é necessário. Por isso, se você faz parte de uma instituição religiosa e se sente feliz nela, meu querido amigo, continue. Eu não acho necessariamente que você deve sair dessa instituição. Agora, o que eu vejo em relação às instituições religiosas é que em determinado momento, à medida que você começa a enxergar mais, a perguntar mais, a perceber mais, invariavelmente você vai se deparar com os limites dessa instituição. Não porque só essa instituição tenha limites. Todo o pensamento, toda a construção intelectual, filosófica, ideológica, de crenças, tem limites porque nós temos limites. Agora, isso não quer dizer que a gente deve viver limitado àqueles limites. O que eu quero dizer com isso é que quando você começa nessa caixa onde está, questionar, né, você vai se aproximando dos limites onde as questões não cabem. E esses limites são justamente as paredes. As paredes, os muros, são o que define o tamanho das caixas. Ao fazer esses questionamentos, ao perceber que há limites, você obviamente vai se sentir desconfortável dentro da caixa. E então você vai tentar se mudar dessa para uma maior. Essa é o meu caminho em relação às caixas. Todos nós estamos em caixas. Só não precisa ser uma caixa pequena. A gente pode aumentar. Na caixa maior você se sentirá mais confortável, porque agora as paredes que também existem, os limites que também estão lá, estão mais distantes. E nessa distância você vai ter espaço para se expandir. Você entende? Agora você diz, e se eu não quiser? E se eu estiver satisfeito nesse limite, nesse contexto, nessa caixa? Então fique, como eu disse agora, não há nenhuma obrigação, não há nenhuma razão para você querer mudar isso. Eu falo com quem quer. Eu falo com quem enxergou os limites, com quem enxergou as paredes, e uma vez que isso tenha acontecido, meu querido, é muito difícil você se manter dentro da caixa, desconsiderando que agora você viu. E aí os conflitos aparecerão. Por isso tem muita gente que por medo, que por, como você disse, uma cultura, algo que está enraizado em mim, me mantenho naquele espaço, mas esse espaço já não se mantém em mim. O que gera o espaço, o que condiciona o espaço, o que faz com que aquele espaço seja um espaço, é justamente os limites das questões, das perguntas, dos horizontes contidos atrás daquela parede. Quando eu vejo aquela parede, o horizonte se interpõe agora entre eu e as minhas questões. E então eu me movimento. Você entende? Então você diz, mas o que acontece nos países mais
cultos e mais educados, onde o nível de suicídio é maior. Em primeiro lugar, que educação, que cultura, que ser letrado ou ser intelectual não tem nada a ver com se manter existencialmente bem. Eu posso, e aí é um perigo, eu posso me movimentar em direção às perguntas, às questões, na tentativa de obter delas respostas definitivas. E aí a gente vai cair numa questão que muito cedo ficou claro para mim. Quanto mais eu me movimento em direção às perguntas, na tentativa de, a partir dela, obter respostas definitivas, mais buracos eu vou estabelecer na minha alma, porque as perguntas me trazem respostas, mas também me trazem tantas outras perguntas, que eu devo entender que não é no movimento intelectual, cultural, na necessidade de encontrar respostas definitivas a partir de um pensamento linear e cartesiano que eu vou aplacar esse vazio, esse buraco, essa sede. Assim como também não é na definição absoluta e objetiva que as religiões se propõem a dar. É o movimento, é o movimento. É entender que nas perguntas eu tantas vezes me encontro, e mais do que isso, é saber que a voz de Deus não está na religião. Não está na cultura, não está na literatura, está no simples. O micro é reflexo do macro. O universo inteiro é contido em uma célula. Uma célula pode falar muito sobre o teu corpo, e o teu corpo sobre o universo. Uma gota potencialmente carrega todo o oceano. O oceano pode ser compreendido estudando-se uma gota. Tem muitas coisas na gota que falam sobre o macro que está para fora dela. E assim são as dinâmicas da vida. Então eu viverei atento, sabendo que é no momento, que é no agora, que é no caminho que eu tenho possibilidades de entender. E aí, a partir daí, é mais uma razão para que não necessariamente eu me encolha dentro de uma caixinha pequena, achando que se eu sair de lá, como você disse, as pessoas vão se matar, haverá tristezas. Você falou, a sociedade precisa das regras da religião, porque se não fosse isso, a sociedade se mataria. Em parte, meu querido, acho que foi ontem que eu falei sobre isso, que as regras da religião, das leis, enfim, têm sua importância, seu papel na estabilidade social. Não desconsidero isso, eu acho que é importante, eu não sou anarquista, né? De qualquer maneira, eu sinto que para além delas há a consciência. A questão é que nós somos bichinhos muito distantes da consciência, a gente não sabe exatamente o que é isso. Então nós precisamos das leis para nos tangenciar. Então eu cumpro as leis não porque eu tenho consciência, eu cumpro as leis porque as leis me mandam, sejam as leis que me punem juridicamente, né, ou as leis que me punem espiritualmente, como as leis da religião que dizem, se você transgredi-las, irá para o inferno, Deus te castigará, ou voltará no karma como um ser assim. Isso é a nossa crença religiosa, né? Então a gente se mantém dentro daqueles limites por conta de medo. O que eu estou falando aqui, o que eu estou propondo, é que nós sigamos as leis, sigamos as regras, e tem algumas leis ou regras que eu sigo pessoalmente, como cidadão, e que eu acho que são, enfim, não deveriam existir, são equivocadas. Mas eu sigo porque eu aceitei conviver em sociedade, e eu sigo por respeito a isso, mas não porque isso extrai em mim. Você entende? O que me movimenta é a consciência, inclusive a consciência de que em alguns momentos eu devo seguir alguns padrões ou algumas regras ou algumas leis para o bom convívio social que eu acho incompletas, mas isso não me impede de segui-las. Consciência está sobre as leis e a religião não me gera consciência. A religião poderia ser um primeiro movimento. Você não mate, você não seja desonesto, você não roube, tudo bem. Mas por quê? Porque é imoral? Porque Deus me pune? Ou porque a partir daí eu desenvolvo uma consciência mais profunda do significado de fazer ou não fazer essas coisas. Para quem conduz o rebanho, não é interessante que o rebanho reflita, que o rebanho questione, que o rebanho pergunte. Mas para aqueles que não nasceram para serem ovelhas, mas para serem animais selvagens que voam, talvez o questionamento seja o único caminho. Rádio Inverso. A vida tem muitos sentidos.